Bom, este é um guia de estudos sobre a CIF, que nós iniciamos com esse vídeo, sobre alguns aspectos importantes que você precisa saber para construir o seu conhecimento, e para isso nós vamos falar aí de acordo com a linha do tempo, ok? Eu vou começar no ano de 1800. A primeira coisa que você precisa saber sobre a CIF é que existe uma origem, existe uma necessidade, tá? Que ocorreu por causa desse fato histórico. A origem da necessidade de haver uma classificação com a CIF foi por causa da transição epidemiológica. Se você conhece pouco sobre transição epidemiológica, é muito fácil encontrar artigos e livros falando sobre isso. Eu vou fazer uma breve revisão. Transição significa mudança, houve uma mudança. E essa palavra epidemiológica, ela está aqui para representar morbidade e mortalidade. Então, houve uma mudança no perfil de mortalidade e morbidade na população, ou seja, doença e morte, morte e doença na ordem. O que de fato aconteceu? As doenças infecciosas ocupavam no ranking das principais causas de morte, elas ocupavam os primeiros lugares, as doenças infecciosas. E isso mudou. Hoje, são as doenças não infecciosas que ocupam os primeiros lugares nas causas de morte. Ok? Por que que isso aconteceu? Essa é basicamente a transição. A mudança da alta frequência, tanto do ponto de vista de morbidade e mortalidade, das doenças infecciosas, para uma mudança, para um aumento, né, e uma frequência maior das doenças não infecciosas, tanto quanto causas de morte, quanto como frequência na população, né? Prevalência na população. Essa foi a mudança. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa de algumas coisas, né? Nós desenvolvemos tecnologias, né? Vacinação, antibióticos, esses dois aí, essas são duas tecnologias que ajudaram ao combate, né, das doenças infecciosas, para que elas deixassem de ser um grande problema. Nós passamos a vencer as doenças infecciosas. Também coisas mais simples, né? Simples, não simples do ponto de vista estrutural, mas coisas mais óbvias, vamos dizer assim, né? O tratamento da água, o tratamento do esgoto, da água potável, o tratamento do esgoto, o tratamento do lixo, as diversas formas que as cidades têm de cuidar dessa questão. A logística de alimentos, incluindo não só o transporte, mas também prazo de validade e outros cuidados. E também a melhora das tecnologias de assistência, né? Melhoraram as tecnologias de assistência. Então, essas coisas fizeram ao longo do tempo, se a gente traçar aqui uma linha do tempo, né, de 1800 até 2000, nós tivemos aí, sim, uma grande mudança nesse patamar. Claro que isso não aconteceu de uma vez, né? Nos países desenvolvidos aconteceu, e a transição epidemiológica, na década de 70, já era uma realidade. Em países que não atingiram um grande desenvolvimento, isso aconteceu depois, né? E há algumas diferenças entre os países. Tem países que ainda são heterogêneos, né? No Brasil, por exemplo, tanto a obesidade quanto a desnutrição são problemas de saúde pública, né? Então a gente pode dizer que
a desnutrição é algo que deveria ter sido vencido, né? Mas, enfim, o que isso tem a ver com a CIF? Né? Qual é a relação da transição epidemiológica com a CIF? O que acontece é que essas coisas todas aqui causaram um impacto, que foi o aumento da expectativa de vida. Certo? Então, a transição epidemiológica, ela não só causou, não só representa a diferença, né, do perfil de morbidade e mortalidade, como ela também tem um impacto na população, que é justamente o aumento da expectativa de vida. O que acontece com o aumento da expectativa de vida? Se as pessoas vivem mais, algumas doenças que não eram frequentes passaram a ser frequentes, né? Algumas doenças crônicas passaram a ser frequentes. Então, por que não haviam tantos casos de Parkinson? Porque as pessoas não viviam até lá. O Alzheimer, porque não viviam até lá. O aumento do volume da próstata, porque não viviam até lá. Ou osteoporose nas mulheres, porque não viviam até lá. Embora tivesse hipertensão arterial, talvez as pessoas não vivessem o suficiente para causar insuficiência cardíaca, pelo menos não em um quantitativo grande, né, ou significativo na sociedade. A expectativa de vida em 1800 era em torno de 40 anos. Imagina o que acontece com uma população que agora dobra, né, a expectativa de vida. Em mais 40 anos, doenças crônicas podem aparecer, né, especialmente se a pessoa não se cuidar, etc. E isso passou a ficar mais frequente. Se as doenças crônicas passaram a ser mais frequentes, nós tivemos um aumento da prevalência de incapacidades. Um aumento da prevalência de incapacidade. Então você está conseguindo montar na sua mente aí a necessidade de haver uma classificação como a CIF? Creio que sim, né? Creio que sim. Então, o que acontece é que as doenças crônicas causam incapacidades e o aumento da expectativa de vida não veio acompanhado da qualidade de vida necessária. As pessoas vivem mais, porém vivem mais com incapacidades. E essas doenças crônicas, além de passarem a ser frequentes, também passaram a ocorrer de forma concomitante, né? É muito comum uma pessoa de 80 anos, né? Eu estou aqui dobrando a expectativa de vida, conviver com artrose em algumas articulações, ter hipertensão arterial, diabetes, catarata, de repente é um fumante, também tem DPOC. Então, uma pessoa pode conviver com o aumento da expectativa de vida com 4, 5, 6 doenças crônicas. E aí, qual foi o problema principal ainda depois disso? O problema principal foi o seguinte: saber que doenças as pessoas têm. Isso já se sabe com a CID, e já se sabia com a CID na década de 70. Então, aqui, ó. Problema encontrado na década de 70. Certo? Quando a transição epidemiológica já era realidade, né? Especialmente nos países desenvolvidos. Né? Não precisa chegar no ano 2000, não. Né? Em 1970 isso já era visto.
Saber que doenças as pessoas têm não é suficiente para entender a saúde em âmbito populacional. Então, para eu fazer um diagnóstico situacional de saúde, só saber a frequência de doenças passou a ser insuficiente. Por quê? Duas pessoas com o mesmo código da CID são totalmente diferentes em se tratando de doenças crônicas. Você pode ter duas pessoas com as mesmas 5 doenças que eu mencionei agora e ser uma pessoa totalmente dependente. Ou pode ser uma pessoa com total autonomia, mesmo com as 5 doenças que eu mencionei. Artrose, hipertensão, diabetes, catarata, DPOC. Né? Você pode ter duas pessoas nessa situação e uma delas ser uma pessoa com graus de dependência e a outra ser uma pessoa completamente com autonomia. Né? Então, como saúde não é ausência de doenças, a gente já fica sabendo, então, que, na verdade, assim ficou feio. Que, na verdade, só CID não traz todas as informações necessárias. Então, a OMS percebeu que ela precisava, em 1970, a OMS percebeu que precisava de uma classificação de funcionalidade. Certo? E aí, ela entendia que, como na experiência com a CID, né, ela conseguiu já, não foi uma criação, foi adotada, né, a CID foi adotada pela OMS, já a CIF foi criada pela OMS. Ela não encontrou nenhum país, mas encontrou um pesquisador chamado Saad Nagy. Saad Nagy já tinha um modelo de classificação de funcionalidade, né, que ele imaginava ser um modelo de classificar consequências de doenças. Nesse caso, você classificava a doença com a CID e as consequências das doenças com a nova classificação. Essa que era a ideia em 1970. Esse vídeo eu vou parar por aqui. Nós estamos falando aqui da justificativa da CIF, e o que você mais precisa entender é que a transição epidemiológica gerou o aumento da expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida gerou o aumento da prevalência de incapacidades, e o aumento da prevalência de incapacidades gerou, então, a necessidade de ter uma classificação de funcionalidade, visto que só saber sobre doenças já não era mais suficiente para conhecer o estado de saúde das populações.